Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à segunda sessão do terceiro dia aqui na Arena Fintech do Febraban Tech 2025. A gente fez uma viagem pela inovação financeira, a gente falou bastante sobre a gente falou bastante também sobre como empresas e provedores do segmento PJ estão alavancando oportunidades para as empresas. E dessa vez a gente vai falar sobre cripto e, sobretudo, os desafios existentes no processo de institucionalização da criptoeconomia. Então aqui a gente vai ter a chance de ouvir desde provedores desse segmento, como também instituições financeiras que estão trazendo produtos e modificando sua stack e desenvolvendo soluções em cima dessa infra tecnológica. Bom, para começar, então, eu gostaria de convocar aqui para moderar o painel a Cláudia Mancini, fundadora e editora da Block News. Fica à vontade, Cláudia. Salva de palmas para a Cláudia, por favor. Chamo também o Silvio Pegado, diretor-geral da Ripple para a América Latina. Salva de palmas. Guilherme de Souza, gerente executivo responsável por soluções de ativos digitais do BB. Guto Antunes, superintendente de ativos digitais do Itaú. Salva de palmas. E a Valérie Cadier-Aden, diretora global de marketing da Hashdex. À vontade. Cláudia, o painel é seu. Está com o microfone aí? Maravilha. Estou com o microfone aqui. Muito bem. Muito obrigada por vocês que vão acompanhar esse painel aqui. Acho que a gente tem representantes de vários pedaços da indústria, né? A gente tem o cripto, a gente tem fundos e a gente tem vários projetos ligados a cripto ali no BB, alguns ainda que não apareceram, blockchain também, né? O BB tem feito bastante coisa. E a gente tem o Silvio, que é infra. Muito bem. Então, eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: qual que seria hoje o maior entrave para que essa agenda institucional, que o uso institucional de cripto se fortaleça e cresça? A gente começou muito no varejão, né? Esse movimento institucional, para quem vem de mais tempo que nem eu, assim, começou há um tempinho atrás. E aí eu queria que vocês me dissessem quais são as barreiras que tem para a gente ver isso mais forte no mercado. Vai começar a Valérie, porque ela é mulher e ela vai ter a preferência. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, prazer estar aqui. Cláudia, eu acho que o principal entrave ainda é a falta de conhecimento, né? Às vezes a resistência à inovação, então, e as gerações que estão na liderança ainda, que tem muita dificuldade em entender a tecnologia, entender como que a gente pode incorporar a cripto, né? Tanto nos negócios, na tecnologia, no dia a dia financeiro das pessoas. Então, eu acho que, assim, na minha visão, e o que a gente tem sentido aí desde 2018 que a gente está nessa estrada, é ainda essa assimetria de informação, né? Entre os players de cripto, né? E o quanto que eles entendem da tecnologia e as pessoas, as lideranças, os reguladores. Acho que ainda no Brasil a gente ainda está muito bem, né? Mas entenderem a tecnologia e entenderem como que a gente pode incorporar isso no nosso dia a dia. Então, a assimetria de informação ainda é um entrave, eu acho. Ainda tem que gastar muita saliva. Muita. E sola de sapato. Tá bom. Guto. A Valérie resumiu bem aqui, né, a questão da educação, mas no Itaú a gente olha muito uma questão que é como você olha uma tecnologia disruptiva, nova, que é geracional, né? Algo que tem uma geração que a gente conversa direto aí, que já cresce tokenizada. Como que você dá natureza a cada um dos ativos que a gente tem, dos criptoativos que a gente tem? Como que você acha cada caso de uso para eles, né? São tantos casos de uso que existem, né? A tecnologia do blockchain ela nos trouxe um acesso tão maravilhoso a uma infraestrutura nova, que quando a gente olha institucional é provocador, né? Como a gente usa essa infraestrutura agora em escala, né? Antes a gente usava muito sob a ótica de descentralização em um público mais nichado, e agora a gente leva para uma alta escala em nível mundial, tanto de usuários quanto na infraestrutura. Então, indo com a Valérie aqui, essa educação, né, de entender que a gente não pode olhar essa tecnologia como a gente olhava tecnologias passadas e tentar enquadrar sob um aspecto analógico e ter que entrar no aspecto 3, 4D aqui, eu acho que é o principal desafio que a gente tem hoje. Juliane.
Boa, boa tarde, meus companheiros de painel e a todos que estão aqui nos assistindo. Já a Valérie e o Guto já anteciparam bastante na ótica deles quais são os maiores entraves, mas se eu tivesse que eleger um hoje, e eu acho que pega muito, principalmente com a Valérie que já nasceu nesse mundo, eu acho que é um entrave regulatório. Desculpa, pessoal, caiu aqui, rapidão. É um entrave regulatório. Esse, para mim, é o principal quando a gente fala da adoção dos ativos digitais ou virtuais nos modelos de negócio. Para essas empresas que já nasceram nesse ambiente, talvez a cultura, o conhecimento seja o seu segundo ou o seu primeiro desafio. E elas estão gastando tempo, conversando muito com reguladores, com outras instituições, para que a gente entenda como os ativos digitais, as criptos e os demais, que são os tokens, eles podem fazer parte do dia a dia. Para a gente, aí eu vou falar na visão de banco já com o modelo de negócio consolidado. Nós temos uma dificuldade que é entender o que a regulação nos permite incorporar. No momento que a gente tem alguma assimetria, a gente adota uma postura de muita cautela, né, para poder oferecer aos nossos clientes qualquer tipo de negócio, seja uma simples compra e venda de moeda virtual, quando a gente tem essa instabilidade, né, vamos dizer assim. A gente está no momento no Brasil onde que diversos pontos da regulação ela está convergindo para que a gente tenha um ambiente melhor, vamos dizer assim, um ambiente mais estável. Então a gente tem a própria lei 14.482, se eu não me engano, eu não sou bom de guardar números. 14.483. 14.483, que regula principalmente a função dos provedores de ativos virtuais, né? Mas a gente tem CVM 88, a gente tem as consultas públicas 109, 110, 111, que estão avançando bem, e elas tendem a pavimentar esse caminho. Acredito que quando isso tiver quando a gente tiver uma clareza maior, então os grandes bancos S1s a gente destrava mais fortemente tudo que a gente pode fazer. E do lado interno, a gente tem uma questão da cultura, né? Porque a gente tem gap de conhecimento, né? Formar pessoas para que possam atuar nessa nova tecnologia que abre uma esteira aí de oportunidades, mas também tem uma cultura de empresa, de business, que é incorporar esses conceitos da criptoeconomia. Para quem leu o livro do Bruno, né, que abriu aqui, vai entender bem quando ele fala dos conceitos, dos blocos, para incorporar isso no design dos nossos produtos. Entendendo uma coisa que o Guto fala, que eu até acho que vou apropriar aqui, é o que o cliente quer. O cliente quer, né, ativos digitais. Então, aquilo que o cliente quer, como que a gente pode oferecer aqui dentro do nosso negócio. Então, esse desafio cultural ele é bem importante. Legal. Você tocou em 2 pontos que eu vou trazer daqui a pouquinho, mas, Silvio, eu queria ouvir você sobre o desafio. Você que está na infraestrutura, né? Outro pedaço do ecossistema. Sim, então a voz meio taquara rachada por causa da gripe aqui que eu peguei, mas acho que vai dar certo. E eu vou juntar as duas coisas aqui, eu acho que faz sentido, juntar um pouco que é a parte de educação, que está aqui um pouco no meu pensamento, como também a parte de clareza regulatória. A Ripple está nesse mercado há 10 anos. Né? A Ripple é uma empresa de infraestrutura que está há 10 anos nesse mercado, onde ela em pagamentos cross-border, trabalhando com a blockchain, atualmente a gente entrando com a infraestrutura de custódia e como também a gente lançou agora a stablecoin numa licença Trust em Nova York. Então, para a gente tem um monte de módulos, tem um monte de serviços de infraestrutura, né? Está se transformando um único one-stop shop. Né? Você para na Ripple, a gente tem o serviço que você precisa. Quando digo você, não são vocês que é a parte de usuário final, tá, gente? A gente está falando muito mais sobre empresas, né? Então, nossos clientes são instituições financeiras, né? Como o Banco do Brasil, né? O Itaú, como também a Hashdex. Então, a gente trabalha com o B2B. Nessa jornada de 10 anos, então a gente passou já por tudo, né? A parte educacional é muito importante, porque antigamente a gente falava qualquer coisa de cripto, era uma coisa, não podia falar cripto, pelo amor de Deus. Banco cripto, pelo amor de Deus, lavagem de dinheiro, não pode falar sobre isso, era a palavra proibida. A gente aprendeu a não falar cripto, falar token. Então a gente faz ativo digital. Ativo digital. Isso pode. Isso é importante. Não, agora não é mais cripto, né? Agora é stablecoin. Ufa, achei que fosse cripto. Stablecoin, agora pode. Só que tudo é cripto, né? Então, a parte educacional, ela é muito importante quando a gente começa a falar sobre como é que a gente faz para educar agora
né, assim como, por exemplo, o Guto é um especialista no Itaú Digital Assets. Então, como é que o Guto faz para poder, o Itaú, que é muito grande, tem muitos executivos, convencer eles de como é que ia trabalhar com stablecoin? Né? O Guilherme também, como é que ele faz para trabalhar com o Banco do Brasil convencer? Então, a educação é muito forte para ser feita nos vários níveis. Quando a gente começa a falar com infraestrutura, a gente precisa falar com os clientes. E a gente precisa desmistificar muitas coisas com ele. Então, a educação é a primeira coisa onde constantemente a gente continua fazendo. Melhorou muito. Né? Hoje, você vê que bancos como o Itaú, né? Você vê que todos os grandes bancos já lançando já serviços de criptomoeda e tal. Então, isso ficou muito mais fácil. Mas se você começa a entrar na página 2, tem muitas barreiras ainda de educação. Na parte regulatória, também existe, assim, já tem uma claridade regulatória gigantesca já, né? Agora entra o VASP, né? Licença de ativos virtuais, né? Até, achamos que vai entrar esse ano. Vai criar vai entrar ainda uma outra esfera de ondas de, não são bancos de S1, né? Bancos de top bancos, mas também a camada toda do mercado de câmbio. Então, gente, o mercado de câmbio hoje, que é como a gente conhece hoje, ele está se integrando, né? O mercado de transação de câmbio está se integrando com o universo stablecoin. Então, a gente fala assim, hoje se eu quero comprar dólar, eu vou no banco S1 ou eu vou numa corretora de câmbio. O stablecoin, eu vou numa corretora de crypto exchange, de cripto. Acabou, isso vai acabar. É uma coisa só. Então, assim, o que acontece agora é, como é que a gente vai educar alguém que está nesse mercado há 50 anos, sentado ao board de uma corretora de vendendo dólar? Não, agora, o futuro agora é cripto. Não, cara, é stablecoin. Não, isso aqui é muito estranho. Então, assim, educação continua e a claridade regulatória também, ela está muito mais rápida, está muito mais forte no Brasil com o VASP. E aí eu vou parar de falar, gostei do meu tempo. E aí, justamente agora, eu acho que o Brasil está liderando todas as conversas de clareza regulatórias que a gente tem na América Latina, tá? Então, a gente trabalha na Ripple aqui na América Latina e aqui é nosso foco, aqui é onde tem oportunidade, aqui vão criar os grandes casos de uso para o mundo, né? Eu queria pegar um ponto que o Juliano falou da questão, a gente está falando aqui de educação para fora, né, do institucional, para trazer esse pessoal para cripto, mas tem a educação interna, a cultura. Quando você fala de cripto, você tem que colocar um monte de setores envolvidos, né? E você tem que falar para esses caras que assim, olha, isso aqui não é coisa de bandido, ok? Ninguém aqui vai fazer bandidagem. E a gente tem um sistema legado, mas esse sistema legado, talvez a gente tenha que dar uma desligadinha nele. Então, como que é esse desafio interno de você colocar todo mundo na mesma página? Compliance, sei lá, jurídico, marketing, produto, enfim, isso também é um desafio ali também, não é? Acho que eu posso contribuir um pouco aqui, né? Eu queria escutar de você, né? Porque a Valerie já nasceu, vocês já nasceram no cripto, então... Aqui, a gente costuma falar na Itaú Digital Assets que não existe um trabalho de educação interno em que a gente senta lá. Acho que o pessoal, quando escuta o Itaú entrando, fala, pô, eles devem sentar lá com os executivos e explicar o que é cripto, o conceito, o que é o stablecoin, o que é o token. Eu acho que é diferente. A primeira conversa que a gente tem com o executivo no Itaú é olhar para o nosso cliente, de novo. Né? Não é uma questão de por que a gente precisa fazer, é uma questão do nosso cliente querer fazer. A demanda do Itaú entrar nesse mercado não veio por uma crença filosófica ou porque acreditamos ou não. Logicamente acreditamos, mas veio muito sob a ótica de conversar com o nosso cliente e entender que a nossa base tem uma nova base crescendo, entrando no sistema financeiro, que já é, como eu comentei aqui, tokenizado e digitalizado. O processo de digitalização se acelerou durante a pandemia, então nada mais natural do que os aplicativos se adaptarem a essas novas tecnologias. Cripto, token, stablecoin, tudo isso vem do hábito do cliente. Então, quando a gente leva o hábito do cliente para o executivo, fica muito mais fácil entender. E a gente olha muito dados, né? Não é que a gente predispõe e olha o que pode ser, como que é o futuro. A gente olha exatamente o que o cliente quer fazer. A gente conversa semanalmente na Itaú Digital Assets com o cliente para entender o que a gente tem que melhorar aqui. O que a gente tem que fazer melhor na nossa plataforma. Então, essa humildade de poder sentar e ouvir quem usa é o principal ponto de educação que a gente faz. A gente leva a voz do cliente para dentro do banco. Legal. Queria agora também falar de... Você quer falar? Esse eu acho que enquanto bancão, né, eu posso contribuir bastante, porque o nosso desafio é
talvez ainda um pouco maior do que o do Guto, né? Acho que vocês têm uma visão com a Digital Assets que é bem clara, uma estratégia bem clara. A gente tem um problema interno de cultura mesmo, explicar o que é isso, né? No primeiro momento, esse assunto criptomoeda, ele foi totalmente abandonado dentro da instituição. E quando a gente teve ali o advento do piloto Drex, então naquele momento deu um start, olha, a gente precisa entender melhor esse mundo. Então eu e o meu parceiro aqui de estratégia, o Jean, ele está em algum ponto aqui da plateia, nós conseguimos fazer uma mobilização interna, fazer um GT envolvendo diversas áreas, de jurídico a TI, para a gente fazer esse education, falar sobre o tema, para trazer para dentro de uma discussão unificada ali vários vieses, vários prismas, né, de observação, e conseguir montar uma estratégia. E a partir dessa estratégia, comunicar essa estratégia para o board, né? E essa estratégia só é bem comunicada no momento que a gente fala duas coisas. De um lado, eu tenho um cliente que está tirando dinheiro do banco para fazer a aplicação nas corretoras cripto, e é considerável. E do outro lado, eu tenho dinheiro na mesa, que, olha, se a gente fizer negócios com esses ativos digitais, a gente vai reter tanto de receita. E aí, nessa hora, a gente consegue sensibilizar. Eu acho que esse que é o ponto. Mas ainda assim, é uma jornada bem difícil. Agora, acho que tem uma importância das instituições, as que não são nativas, cripto, de embarcarem nisso internamente, porque senão como é que você vende para o institucional essa história? E o institucional é que é o grande cheque do negócio, né? Não é à toa que todo mundo quer trazer o institucional, é ele que vem com o cheque gordo. Então, enquanto você não convencer o cara ali dentro de que isso é um produto viável, como que você vai lá no cara da Faria Lima vender isso? Não dá, né? Não dá. Mas, enfim, eu queria falar agora de regulação. Que também o Guilherme tocou nesse ponto. Vocês acham que a regulação é que vai trazer o institucional? Que assim, ele já está um pouco tateando, acho que talvez ele esteja olhando, não sei se está mais, parece que não está tão mais difícil hoje do que há 5 anos de vender cripto, a ideia do cripto. Mas a regulação resolve sozinha esse problema? Pode, vai lá. Eu acho que a regulação ajuda a destravar muito. Então, a gente está vendo isso agora com o exemplo dos Estados Unidos, em que o governo Trump é pró-cripto, né? A gente teve, eu comentei com você um pouco antes, o Paul Atkins, que é chairman da SEC, soltou um discurso essa semana falando que você não pode temer o futuro e falando de cripto. Então, tudo isso vai dar mais segurança para o investidor institucional investir em cripto. Então, sim, o maior mercado financeiro do mundo se tornando um país aberto a cripto e com regulação, e óbvio que isso leva um tempo, né? A regulação é complexa, mas com certeza isso vai ajudar. Isso ajudou no Brasil, certamente, e assim, com certeza isso vai ajudar com o mercado norte-americano se abrindo cada vez mais. Eu vou trazer aqui o que a gente começou a perceber aqui na América Latina, né? Uma coisa é a clareza regulatória. Que seria o quê? Seria você ter a regra do jogo bem definida. Que é o que hoje está sendo feito aqui. O que está sendo feito, né, Cláudio? A outra coisa é o quanto que o mercado se move através dessa clareza regulatória, né? Então, você ter um regulador que é ativo e não passivo faz toda a diferença. Por exemplo, o Banco Central, que a gente fala, muita gente às vezes fala, não, está demorando, cara, eu tô achando que está ótimo, está rápido, está super indo bem, porque o Banco Central, do jeito que o Banco Central, tanto também como a CVM, né, os reguladores no Brasil trabalham, eles são ativos. Então eles fazem o sandbox. Então eles criam um Drex, eles chamam o ecossistema, chamam os bancos, você vê que hoje o Itaú, o Banco do Brasil, estão aqui, eles participam ativamente nesse ecossistema. Então ele traz e fala assim, ó, vai ter aqui um ecossistema aqui, eu quero que vocês participem. Então ele convida os bancos a participarem. Você vai em outros lugares, por exemplo, no Chile, em outros lugares, por exemplo, a Colômbia, não existe uma clareza, o Chile está chegando numa clareza regulatória, então, mas os bancos chegam lá e falam, não sei por que votar nisso, não vou entrar, para quê, não sei. Então não existe um momento, não existe uma motivação
que talvez uma motivação, um regulador trazendo, porque aí você sai da inércia, né? Mas é um pontapé inicial é trazer os grandes bancos e eles vão criar inércia. Então, eu falo muito isso, que existem 3 ingredientes muito fortes para você ter um mercado de sucesso. Né? A primeira coisa é clareza regulatória e ter um regulador ativo. A segunda coisa é ter que os bancos, principais players do mercado, instituições financeiras, que eles estejam nesse player. Né, que eles estejam como fosse um estádio de futebol, né? Você tem que ter uma série de coisas juntas, né? Então, ele tem que estar, os grandes bancos têm que estar envolvidos com isso. E o terceiro pilar é o ecossistema, que a gente aqui, assim, o ecossistema é o mundo de infraestrutura, é o mundo cripto gigantesco, né? Então, é como se você fosse uma analogia de estádio de futebol, né? Onde você tem um jogador, mas você não tem a arquibancada. Você tem arquibancada, você tem um jogador, mas você não tem o estádio de futebol. Você precisa de 3 coisas para a coisa acontecer, né? Então, assim, a clareza regulatória, ela é importante? Mas ela tem que ser ativa para funcionar, né? Então, por isso que o Brasil está dando show de bola, né? Ó, analogia, show de bola, né? Nessa agenda agora de cripto. A clareza regulatória, sem dúvida, ela destrava, né? Ela destrava tanto a atuação nossa, quanto bancos S1, quanto destrava também o institucional, né? De grandes participantes desse mercado. Mas a gente tem que ter uma observação, e nesse ponto o Silvio foi bem feliz aqui. A gente está construindo uma regulação que está sendo participativa, né? A gente tem as consultas públicas que estão abertas, todos os players, bancos, fintechs, provedores estão tendo a oportunidade de emitirem ali os seus pareceres. Para quê? Para que a gente tenha uma regulação que incentive a inovação, que não trave os negócios, né? Eu acho que essa é o importante, porque a regulação ela pode ser boa e fomentar a indústria, como ela pode ser restritiva e tirar um monte de soluções boas, de players interessantes que estão vindo para o mercado e tende a restringir. Quando ela é restritiva, ela protege o nosso cliente, mas ela também impede que ele tenha acesso a um produto melhorado. Vou aproveitar aqui esse gancho, vou voltar para o futebol aqui, que eu gostei do exemplo do Silvio do estádio, né? Eu acho que a gente vive ainda no Brasil um fla-flu digital, né? Que a gente fala, pô, tal cara está desenvolvendo tal coisa, aí vem o bancão, desenvolve a custódia, aí vem outro, desenvolve tal coisa. Gente, a gente está num ambiente em que, em nível mundial, talvez tenha sido o primeiro, né, Silvio, a conseguir juntar na mesma sala o bancão, a fintech, a asset que faz a gestora, que faz tem esse trabalho de inclusão super importante no mercado. Então tem sim algo que a gente leva em nível América Latina e mundial, que é muito importante desse trabalho que a gente vem realizando há 3 anos como mercado, né? E eu gosto de dar um exemplo que foi bem bacana. Nós fomos convidados, a Digital Assets foi convidada para conversar com outros bancos centrais na América Latina para contar os casos daqui, como que a gente evoluiu. E eu brinco que um dos bancos centrais que ainda está com a regulação muito atrasada, etc., né, ainda está tateando. Eu estava com o time lá e falei, foi a primeira vez que eu vi um banco central comprando cripto e sorrindo, né, olhando para a nossa experiência aqui, para o que a gente faz no mercado, de tudo isso que tem saído aqui, né? A gente é um novo vale, a gente gosta de falar no Itaú que a gente é um novo vale do silício desse ecossistema. Tem tanta coisa rica que a gente está ganhando aqui, que o desafio do institucional entrar é só uma consequência. Agora, desde que a gente consiga se conversar, e junto ao regulador, como temos ido aí nas consultas públicas, para educar e mostrar a melhor forma de se fazer, né? Porque aqui a regulação ela sempre tem como bem comum a lei, só que a gente não pode brecar a inovação. A gente tem que ver um meio termo aí entre a regra comum e inovação. Mas a gente tem uma tremenda oportunidade aqui de ser uma torcida de seleção brasileira e não um fla-flu como a gente tem vivido nos últimos anos aqui. Exato. Eu queria voltar agora para o Silvio, você falar um pouquinho dessa questão de sistema legado e blockchain. Como que você chega num cliente e você oferece a sua infra e ele, por exemplo, pode fazer pagamentos. Eu não sei se está muito claro para o mercado ainda o quanto é possível fazer pagamento com cripto e quanto isso é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato, enfim. E queria que você falasse um pouco de como é que a gente faz para pegar um cliente que está lá com o seu sisteminha legado e traz uma blockchain. Isso é muito difícil ainda? Não,
É difícil ainda é desafiador, porque conecta com o que a gente falou no início, né? Envolve a parte de educação, envolve a parte de ter uma regulação clara para dar segurança jurídica. E aí quando o cliente fala, não, vamos começar a trabalhar com isso, né? O mais importante é a parte de tecnologia, ela é simples. Assim, o Guto vai rir, né? O Banco Brasil também, né, o Guilherme? Ficar simples, TI, não é, pô, assim, é tudo muito complexo, né? Mas é muito mais as empresas de tecnologia como a Ripple, então a gente está cada vez mais criando soluções para facilitar a experiência do cliente, tá? Então a Ripple, a gente começou a ter licenças, a gente tem licenças de Money Transfer License, licenças de poder pegar o dinheiro do cliente, né? Tem 60 licenças no mundo, a Ripple. E continua crescendo, ou seja, o que a gente quer é cada vez mais ter uma experiência única para o usuário, onde o usuário, você vem, conecta com a Ripple, e a Ripple vai transformar, vai enviar pagamentos para todos os lugares, todos os lugares que mais de 90%, a gente tem uma cobertura de mais de 92% do mercado de FX do mundo, né, os principais mercados. O que a gente está percebendo agora é uma outra demanda do cliente, que é o quê? Não é que eu não quero só fazer Fiat. Eu quero agora pegar, você quer entregar reais e eu quero botar numa carteira uma stablecoin. Né? Agora as pessoas querem começar a fazer o stablecoin, o famoso on-ramp, né? Não quero ser mais. Mas pegar um dinheiro em reais e jogar em stablecoin. A Ripple, não. A gente começou a adaptar nosso portfólio, não é só Fiat. Agora também tem outra demanda. A gente consegue agora pegar dinheiro Fiat e jogar nas principais stablecoins do mercado. Né? E a Ripple tem a própria stablecoin também. Né? Então joga nas wallets. A gente pode fazer o contrário. Você tem stablecoin? A gente pega a sua stablecoin também e a gente transforma e joga isso em Fiat, lá na China, se quiser, em dólar na China. Então está cada vez mais simplificando a jornada do cliente para que ele possa, você se conecta com a gente, uma única conexão, porque por causa dessas licenças, e a gente faz o resto. Né? Então tem a parte de agora de infraestrutura, de custódia também, que a gente tem também, que faz parte do nosso portfólio, e a parte também de stablecoin. O que a gente fez, quando a gente lançou agora a stablecoin, a Ripple lançou a stablecoin agora em dezembro, a gente lançou assim, existe uma demanda de clientes institucionais de stablecoin. Então o que a gente fez? A gente foi onde a gente consegue ter a stablecoin que tem a maior licença para dar uma tranquilidade jurídica, regulatória para o nosso cliente. É a licença Trust, em Nova York. A Ripple foi lá, a gente pegou essa licença Trust em Nova York e colocou, criou lá a nossa custódia da stablecoin Ripple SD, e colocou lá, agora tem uma conta bancária nos Estados Unidos, que todo esse lastro fica em títulos do governo. E o que quer dizer com Trust é como se fosse nosso FGC aqui, né? A licença Trust em Nova York, não é de cripto, é de mercado tradicional, garante a paridade 1-para-1 de custódia. Se um dia a Ripple, imagina um grande banco, né? Um banco com 100 milhões de dólares em Ripple dólar. Cara, que loucura, esse Ripple acabou, sumiu, o Estado Nova York garante para você 1-para-1 o teu dinheiro em dólar, né? Então está o tempo todo simplificando o processo, trabalhando, ter o que é o best in class, o que é melhor de qualidade do serviço, para prover, criar uma solução end-to-end, uma solução que o cliente é um one-stop shop, né? O cliente vai na gente, a gente tem uma camada de infraestrutura e a gente atende o cliente da melhor forma possível. Mas acho que a gente tenta se facilitar, mas com certeza o legado em si da instituição financeira continua sendo um desafio, né? Então, mas é assim que a gente acha, né? Vamos simplificar bastante para o nosso cliente final, para acelerar o processo e para ficar mais fácil a jornada dele. A gente está falando aqui de educação, né? Todo mundo aqui falou de educação. E o que é muito claro, assim, é educação para o varejo, né? Isso a gente sempre vê. Eu queria perguntar eu vou perguntar para você, porque acho que essa é bem para você, Valéria. Como que vocês fazem a comunicação para o institucional? Aonde que ela se diferencia? As key messages para o cara que é institucional, elas são diferentes para o cara que é do varejo? Não necessariamente. Eu acho que todo institucional também é uma pessoa física, né? Então, para ele conseguir entender, ele vai pensar na própria experiência, né? Então, a gente não pode esquecer isso, né? Então, eu lembro que no comecinho da Hashdex, o nosso grande desafio, né, e o que a gente fez, e aí assim, como que eu convenci o institucional, ou até o institucional para a gente, quando a gente surgiu, eram as plataformas de investimento, eram os grandes bancos, porque eu precisava distribuir o meu fundo ou o meu ETF, né? Era a B3, né? A própria B3, né, que a gente lançou o Hash 11, né? Primeiro
ETF de cripto aí, do Brasil e segundo maior em número de cotistas da B3, então, assim, um grande sucesso. Então, o que a gente teve que fazer era uma educação dos próprios bancos. Eu lembro que a gente ia no próprio Itaú explicar sobre cripto. Então, teve, sim, uma educação, primeiro, das plataformas de investimento, depois teve uma educação dos assessores, né, dos profissionais de investimento, né? Então a gente foi assim realmente quebrando o gelo assim e explicando e muito no começo. Hoje é menos, tá? No começo era muito explicar o beabá da tecnologia, né? Então hoje eu não preciso mais explicar a tecnologia, né? 7 anos se passaram aí. É muito mais os avanços regulatórios, hoje é muito mais quem está adotando cripto. Hoje você vê empresas colocando cripto na tesouraria, né? Então, é mais fácil de eu explicar, mas não quer dizer que ainda não existam resistências, né? E eu concordo super com o Guto aqui, que quando cada um de nós aqui avança nessa educação, o ecossistema inteiro ganha, né? Então, eu quero muito que todo mundo aqui seja muito, muito, muito bem sucedido, porque o mercado é gigante, a penetração é baixíssima ainda. Então, a gente tem que trabalhar junto aqui para justamente desmistificar muitas coisas de cripto, né? Então, só que a gente tem que lembrar que o institucional é uma pessoa com resistências na física, né? Então, a gente tem que... Óbvio, né? Se tem um cara que é mais técnico, você vai dar um white paper, você vai explicar diferentemente do varejo, né? Mas é a forma, talvez. Mas todo mundo tem o mesmo tipo de resistência. Mas é interessante isso que você falou, porque a gente está um pouco saindo da fase de explicar a tecnologia para explicar, talvez, o produto, assim, ou a regulação. Talvez, a gente vai passar, talvez, para a fase de... nem precisa mais explicar nada disso, vamos direto para o produto? Eu acho que eu posso. Nisso, né? Eu gostei muito desse ponto, porque a Valerie trouxe aqui a questão de personificação do cliente, né? A gente tende... A penetração ainda é tão baixa, como ela falou, né? E cada cliente está buscando por uma solução, né? E nem sempre todo mundo tem toda a solução. Quem escolhe o melhor produto, quem escolhe a melhor jornada, quem escolhe para onde vai, é o cliente, né? Nós aqui, como mercado, nós temos que trabalhar para explicar o que é cada perfil de produto, se esse perfil está adequado àquele tipo de cliente, para aí sim a gente conseguir também dar a educação adequada. A gente tem diversos instrumentos em cripto para trabalhar no mercado. Tem fundos, tem plataformas de cripto, como a gente comentou aqui do Itaú, tem também ETFs que a gente tem conversado, tem as stablecoins, né, Silvio, na parte de infraestrutura. Então, é um mercado muito rico, que foi minha primeira fala, que tem tanta coisa acontecendo que a gente tem que ainda sair do analógico e ir para esse 3, 4D para explicar para todo esse tipo de cliente, né? E o desafio, a Valerie falou aqui, é esse, como que a gente entende cada um desses perfis agora que a gente passou da fase de explicar a tecnologia. A tecnologia está aí, os produtos estão sendo lançados, agora qual produto é mais adequado para o tipo A, B e C de cliente. Eu acho que é essa fase que a gente está atualmente. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, porque você falou lá no começo, o que a Hashdex fez e que eu acho que foi o que deu tranquilidade para o institucional, inclusive para as plataformas, para os bancos. Os nossos parceiros de negócios, os nossos advogados, os nossos custodiantes, os nossos market makers, todos eram assim, de primeira linha, né? Com uma grande reputação. Então, a gente teve muito cuidado no começo, já que o ativo em si era um ativo que gerava uma certa desconfiança, de que todo o ecossistema que nos apoiava a fazer o negócio era um ecossistema de grande reputação. E eu acho que a gente carregou essa reputação para a gente conseguir abrir portas, né? Talvez se a gente não tivesse tão bem acompanhado, né? Isso custou caro para a gente, mas fez toda a diferença para a gente conseguir abrir essas portas. Então, para o institucional, isso faz muita diferença. Vocês querem complementar alguma coisa? Bom, eu posso complementar. Eu acho que, sem querer ser repetitivo, né, está na hora da gente falar da proposta de valor realmente, e não da tecnologia, né? A tecnologia ela
viciante, porque ela tem uma série de possibilidades, a gente pode utilizar para diversas coisas, diversos tipos de abordagem. Mas aqui a gente começa a falar pelo menos do que é que a gente pode entregar para o cliente. Eu estou entregando para ele um criptoativo para investimento, seja no varejo, seja institucional, e talvez saber sobre o que o criptoativo entrega para ele de proposta de possibilidades de rendimento no longo prazo, no curto prazo e como ele pode investir, seja o que a gente tem que falar. E tem que falar também quais são as nossas possibilidades com a tokenização, que é um dos elementos da criptoeconomia que devem mudar drasticamente o mercado dos bancos, não é? Quando eu começo a explicar para o cliente o seguinte, quando eu tokenizo para você um ativo, seja ele do mundo real, para ficar mais tangibilizado, eu vou melhorar a sua vida. Eu vou poder utilizar esse ativo em transações digitais para poder te dar um empréstimo melhor, porque eu tenho uma garantia que está tokenizada e a gente tem uma possibilidade de, a partir daquilo ali, fazer uma análise de crédito, fazer uma análise dessa garantia, utilizar uma fração dela e você, cliente, ganha com isso, como eu também posso te entregar transações automáticas, né? Os famosos DVP que a gente vem testando aqui no Drex, vender uma casa, transferir recurso, transferir dinheiro, fazer um financiamento numa operação atômica, que você vai ter um ganho drástico de tempo, de experiência. Então, a gente está talvez chegando no momento de não precisar mais fazer esse education, de falar o que é, de falar o que é a tecnologia, mas de começar a falar pelo menos dessas duas propostas de valor. Uma no campo do investimento e outra no campo da tokenização com a automatização de processos. Você quer complementar? Não, é como se, Cláudio, é como se antigamente, vou conectar a internet, essa velha história vou conectar a internet. TCP/IP, entra o protocolo, conecta na internet, aí tem o navegador, o browser que bota... Cara, isso ninguém fala mais disso, né? Você já entra na internet. Então, acho que a simplificação, né, ela vai chegar acho que vai ficar tudo mais fácil. Então, a Ripple, como uma empresa de infraestrutura, a gente está simplificando a Ripple para atender nossos clientes institucionais. Eu entendo que os institucionais também estão simplificando para o cliente final, né? Hoje, se faz um Pix, é muito mais rápido. Você bota o Pix lá e foi. Ninguém mais quer saber como é que é o Pix, né? Como é que integra e tal, né? Então, isso vai ser uma coisa natural que vai acontecer, né? Legal. Posso pôr um último ponto? Vai lá. Todo mundo aqui tocou num negócio muito legal, que eu acho que o grande objetivo aqui, no aspecto de educação, é o dia que nós 4 sentarmos aqui, a gente não está discutindo mais blockchain. Quer dizer, eu já estou integrado aqui, o fundo está integrado com o Itaú, que está integrado, que o cliente consegue transferir via blockchain para o BB, que tem a Ripple como infraestrutura, por exemplo. Se a gente chegar nesse ponto de legado, sem ter que discutir o que está por trás, e o cliente conseguir fazer isso de forma fluida, eu acho que é o grande objetivo que a gente pode ter aqui como educação, tangibilizar a tecnologia e experiência. Legal. Eu queria perguntar para vocês, assim, pensando sempre no institucional, então, assim, a gente está vindo em fase, né? A gente está construindo um ecossistema, aí a gente está construindo a regulação, enfim. Vocês já falaram até um pouco do passo a passo, né? Que a gente está falando a gente tinha que explicar a tecnologia e daqui a pouco a gente vai explicar o produto mesmo. Tendo a regulação, que eu acho que é um ponto importante, mas talvez não seja, né, o único, na evolução do mercado, vocês conseguem imaginar a entrada do institucional mais forte via stablecoins, que permite uma série de operações, ou até ele pode pôr no caixa, se quiser, põe lá no tesouro, né? Faz reserva, ou mais pela via do investimento? Dá para ter uma ideia, assim? Olha, eu acho que a questão do stablecoin aqui, eu deixo depois para o Silvio comentar muito mais aqui, porque ele é um especialista em infraestrutura. Mas o Drex é uma stablecoin. Nós começamos o Drex lá atrás tokenizando o real. A gente chamou de real digital lá no início, né? E todos os testes que o Julierme citou aqui, que a gente tem feito, inclusive em conjunto, levam em consideração esse ambiente, né? Que deve ir para o institucional. Atinge o cliente, mas também no institucional a gente tem a questão do DVP aqui, que é o Delivery versus Payment, que deve vir muito forte aí ao longo do caminho. Aí sim eu acredito que a gente possa começar a ter casos de uso em que a gente consiga tangibilizar a tecnologia de stablecoins dentro do sistema financeiro. Agora, mas mesmo antes do Drex, porque a gente não tem data ainda para o Drex, mas talvez a regulação saia. Mesmo se a gente não tiver o Drex, acho que stablecoin vai ser quando tiver a regulação, vai ser uma coisa que vai dar ter um uso maior. Essa aqui eu deixo para o Silvio, que é muito mais... Essa eu gosto de falar. Eu gosto de falar que é coisa, né? E rápido, né? Mas eu vou falar devagar mas é boa. Mas, gente, um ponto que é interessante claro, a Ripple é muito forte, né? Primeiro caso de uso, o carro-chefe da Ripple, né, é pagamentos internacionais. Isso envolve, claro, o câmbio, mercado de câmbio.
né? O mercado de câmbio hoje é gigantesco, né? São mercados, então, por mês, só no mercado primário, entre importação e exportação, de remessas para fora, né? E para dentro, é algo em torno de 100 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? 100 bilhões de dólares. Então, você começa a entender que existe, já hoje, não estou falando que vai acontecer, já acontece hoje, né? Muitos stablecoins fazendo já esse papel de transferir dinheiro para um lado para o outro, né? E eu acho que com essa regulação, e está faltando regulação, que tem muitas vezes isso acontece numa zona meio cinzenta, a regulação não fala se pode ou não pode, então o mercado, né, trabalha dessa forma. O que vai acontecer, esse grande boom, vai ser quando começar lá em setembro, outubro, né, quando tiver a parte da regulação, as regras claras de regulação, o mercado, esses 100 bilhões de dólares, né, que são enviados e recebidos todo mês, começarem a serem feitos em stablecoin. Vamos em dólar digital, vamos falar em dólar digital? Em dólar, tá, em dólar euro, em dólar digital. Então o stablecoin nada mais é que um token, e o token nada mais é uma representação, né, representação criptográfica de 1 para 1, né? Ele nada mais é do que isso, ele é a transformação digital do mercado de câmbio, digamos assim. Então tem várias, então o que vai acontecer é que, por que isso é importante? Porque tem eficiência, né? O stablecoin, muitas vezes as pessoas não sabem o que é, mas quando ele começa no dia a dia da importação e exportação dele, ele tem que pegar um dinheiro, e aí ele tem que pagar desse dinheiro que ele pegou, ele precisa pagar outros fornecedores dele, ele vê que é muito mais rápido pagar através de uma stablecoin, porque são wallets, né? O que é importante, claro, fazer tudo de forma legal, forma regulada, forma registrada, isso é muito importante. Eu acho que agora, chegando agora a parte de VASP, né, chegando agora a regulação, vai tornar isso muito mais fácil. Então, o jeito que a Ripple entende, olhando para o Brasil, que o stablecoin, que é você tornar a moeda digital, né, muito da parte, o dólar é a moeda mais forte, né, do digital, ele vai ser ocasioso e por isso está todo mundo apostando, só se fala em stablecoin, né? E aí o que a Ripple faz? A Ripple ela entra nesse cenário dando infraestrutura do tipo, eu sou um banco, eu como banco quero eu tenho reais e eu quero que alguém me ajude a colocar na wallet do cliente que está na China. A Ripple faz isso. Ou ao contrário, esse cliente recebeu o dinheiro em stablecoin aqui no Brasil e ele quer pegar esse dinheiro e quer fazer um pagamento para os Estados Unidos via dólar. A Ripple faz. Então, a gente entendeu que esse mercado vai se transformar e todo mundo nesse mercado de câmbio hoje são 160, né, pessoas no mercado de câmbio hoje, vão entrar nisso. Tem uma pesquisa, lembra, Cláudia, a pesquisa que na reunião da Abracam, de Compliance Day e tal, que a Kelly falou, a Kelly é presidente da Associação Brasileira de Câmbio, ela falou que 50%, tem um grupo lá de estudo, de trabalho dentro da Associação de Câmbio, 50% dos associados de câmbio disseram que vão trabalhar com cripto. Desculpa, stablecoin, né, gente? Que lembra que cripto não pode, cripto é ruim, stablecoin, tudo é a mesma coisa, sabe? Mas assim, 50% disse que vai trabalhar com stablecoin. Somente 6% hoje trabalham com stablecoin. Então, muita gente está esperando o quê? Um conforto regulatório. Posso colocar a mão nisso? Não posso botar nisso? Então vai ser um boom de mercado e esse mercado vai juntar. Mercado de criptomoeda com o mercado financeiro vão se juntar uma coisa só. Então, câmbio e stablecoin vai ser uma coisa só. Legal. Eu queria que você falasse um pouco de investimento. Você vai meio que concorrer com... Não é uma concorrência, né, exatamente, né? Vocês com stablecoin, não, né? Porque uma coisa é pagamentos, a outra é investimento. Exatamente. Eu acho que para investimento, a gente tem evoluído bastante na conversa com os investidores e principalmente com os assessores de investimento, os profissionais de investimento, porque não adianta nada eu falar com o cliente final se o assessor tiver receio do que é cripto e barrar isso, né? Então, o trabalho que a gente faz com o intermediário é muito importante e a gente faz isso com, sei lá, XP, BTG, o próprio Ion, a gente faz eventos com o Ion também, a gente faz com realmente todos os profissionais de investimento. Então, isso é uma parte. E a outra
parte que a gente faz, e aí é mais do que a tecnologia, o que a gente tem conversado bastante é que o cripto nada mais é do que uma nova classe de ativos para você diversificar a sua carteira, né? Então, nada mais é do que você talvez tirar um pouquinho do que você tem de ativos de risco como bolsa, por exemplo, e trocar esse percentual de bolsa, que você tem, sei lá, 10% em bolsa, você vai colocar 7% em bolsa e 3% em cripto. Tá? Então, o que a gente tem feito é justamente falar sobre isso e explicar com dados, porque, de fato, a gente tem vários estudos que demonstram isso, de que uma parcela, sei lá, de 3% na sua carteira, que seja rebalanceado periodicamente, vai diminuir o risco da sua carteira e melhorar o retorno Sharpe dessa carteira. Então, assim, no longo prazo, obviamente que você não tem que ficar tentando adivinhar a hora de entrar e de sair, mas se você definir que você tem 3% na carteira e que você vai ficar 3 anos com isso, invariavelmente a sua carteira vai performar melhor. Então, obviamente que se você manter esses 3%, né? Então, eu acho que essa conversa, ainda é uma conversa inicial, que a gente tem que fazer com os profissionais de investimento, quando é possível, né, porque a gente não tem acesso direto, a não ser pelas redes sociais ou por algum tipo de evento, com o cliente final, é o que a gente tem feito, né? Então, não compete em nenhuma forma com os stablecoins, na nossa visão. E é só uma outra forma de você alocar os seus investimentos. Legal. Eu queria aproveitar aqui que, bom, hoje a gente foi dormir, acordou, teve gente que foi já dormir, né, com a MP, com a notícia da MP, né, que mudou a taxação, que propõe, então, enfim, a nova taxação sobre cripto. Além de tirar aquele escalonamento ali, agora todo mundo vai pagar 17,5% sobre ganhos e é todo mundo mesmo, né? Todo mundo, antes abaixo de 35 pagava, agora todo mundo paga. Queria saber como que isso impacta o negócio de vocês, ou a atratividade desses ativos. Eu posso começar. Eu acho que a questão do imposto tem tributaristas e pessoas técnicas muito mais preparadas para comentar, inclusive dentro do governo. Mas olhando sob a ótica do cliente, nós no Itaú ainda vemos muita dúvida, até quando na alíquota antiga, né? Como que eu declaro meu criptoativo? Eu preciso declarar? Como eu preciso declarar? Né? A gente cai de novo no aspecto educacional aqui. Eu acredito que com a nova MP, esse interesse por entender um pouco mais que o universo de criptoativos ele já é reconhecido, né, dentro do mercado tradicional, dentro do governo, como um segmento relevante da sociedade, é muito importante. Tá? Eu acho que a gente tem 2 formas de olhar, né? A forma do quanto o leão tira da gente, no bom sentido, como todos os ativos que a gente tem, ou a outra forma que, pô, gente, há 5 anos atrás, se a gente conversasse isso aqui, a gente falava, pô, ninguém olha pra gente, né? O que o Ciro falou, cripto era o patinho feio, né? No bom sentido. Então mostra a importância agora que a gente tem de educar cada vez mais o usuário, o cliente, sobre como lidar com a nova taxação ou o que está por vir aí, tá? É um momento importante também para a gente, como participante de mercado aqui, se unir e conseguir ter um recado claro para que não afugente clientes, porque se você não sabe declarar, não entende direito o imposto, você tem menos, né, Valeria? Você tem menos gente investindo, por exemplo. Então a gente tem uma responsabilidade grande agora de passar esse novo conhecimento também. Legal. Valeria, para vocês afeta alguma coisa? A gente trabalha não com cripto direto, né, mas a gente tem fundos de investimento que passam por Comicota, etc., e que a decisão foi tirar, né, o regressivo, ficar com 17,5%, então vai acontecer isso com os nossos fundos. E a gente tem ETFs também, que tem a legislação, né, sofrem a legislação de ETFs. Né? Então, eu acho que é para quando você está negociando cripto direto, é que você hoje tem uma diferença agora maior, porque antes você não pagava imposto, né, se você fizesse uma venda abaixo de R$35 mil, e agora sim. Então, eu acho que é isso. Mas eu concordo com o Guto que é menos sobre o imposto ou o quanto que você vai pagar de imposto e é mais sobre essa clareza e as pessoas entenderem que
que sim, é um ativo como qualquer outro. E se você comprou e vendeu e teve uma renda, você vai pagar um imposto como qualquer outro ativo. Eu acho que só coloca a cripto no mesmo nível de outras classes de investimento, né? Outros ativos de investimento. Guilherme. Não, sobre essa questão do IOF, eu acredito que pode ter vamos dizer, o mercado se regula, né? O mercado se acerta, então o interesse pelo ativo não vai mudar em função disso, como não mudou dos demais que não são criptoativos. Então é só uma questão mesmo de tributação. Tem gente que, como o Guto falou, né, fala bem melhor que a gente sobre tributação, mas eu particularmente, estou falando por mim, não acredito que a gente vai ter algum tipo de impacto. Eu queria não perder a oportunidade de conectar esses dois assuntos da pergunta anterior com a nossa participação de banco aqui. Não acho nunca que o criptoativo, na sua visão de investimento, enquanto as stablecoins, na sua visão de pagamento, elas concorrem. Na verdade, cada um eles têm vocações próprias, né? Quando a gente fala você fez uma pergunta muito do institucional, né? Quando a gente fala do criptoativo para o institucional, ele olha isso como um ativo de investimento que vai fazer parte do PL do fundo, que vai compor um ETF, que vai fazer parte de uma tesouraria de alguma grande empresa que quer manter essas posições. E quando a gente olha para a stablecoin, está me parecendo que está se caminhando para ser um instrumento cross-border, né, de transferências internacionais. A gente não fala em ter stablecoin como posição de investimento, quase não fala, porque tem os ativos digitais como Bitcoin que são melhores nesse contexto. E aí o meu papel enquanto banco? Cara, eu tenho que oferecer isso para o meu cliente. Eu tenho tanto que ter o criptoativo como o Bitcoin aqui no meu hall de produtos, quanto eu tenho que ter soluções utilizando stablecoin para que o meu cliente possa fazer pagamentos internacionais, remessas internacionais, melhorando hoje um serviço que é ruim. O serviço de remessa internacional tradicional, ele não é 24/7, ele não é online, ele não se liquida de forma instantânea. E ainda vou além. Enquanto grande instituição que presta serviço para o nosso cliente, a gente tem que trazer segurança para esse ambiente. E aí a gente fala de custódia desses ativos. Quem é que dá essa fidúcia de guardar os ativos do cliente com segurança, de o cliente poder olhar e falar assim, olha, eu estou seguro com o meu Bitcoin que está aqui, olhando no meu app do Banco do Brasil, está tudo certinho. Legal. Você quer comentar? A gente já estourou o tempo. Fui eu que falei muito? Não, todo mundo falou, falou, mas tá bom. tá bom. Mas só queria lembrar uma coisa aqui que a gente chegou a conversar, que essa questão do imposto, o que tem se falado muito é assim, quando você tira o escalonamento do imposto sobre investimento, você não dá o incentivo para a pessoa ficar no longo prazo no investimento, né? Porque quanto mais fica, menos imposto paga. A gente tem que lembrar, né, Valérie, que cripto é para longo prazo mesmo. Então, assim, não precisa ficar esperando o imposto menor. Muitas vezes é para você sentar mesmo em cima da cripto. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer vocês que acompanharam a gente. Infelizmente, o tempo acabou. Eu sempre quero falar mais. O Bruno está ali, já parado, né? Quase me tirando daqui. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada para vocês, panelistas. Obrigada. Obrigado. E obrigado você, Cláudia, pela condução do painel.